Então vamos lá para a correção da semana 6 do PET 2. A questão 1. Explique a charge abaixo, respondendo o seguinte questionamento. Por que o capitalismo gera desigualdade? Aí vocês estão vendo, né? Essa pessoa assim, bem gulosa, se fartando ali, comendo, 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 e por outro lado, jogando suas migalhas para esse serzinho aqui. Isso aqui, segundo a charge, representa o povo, que vive das migalhas, enquanto isso, o capitalismo, tá certo? O que eu vejo, pessoal, na realidade é o seguinte, isso aí é só uma sugestão, é o meu pensamento. O que acontece? A desigualdade social, na realidade, ela é algo comum, infelizmente. Agora, ela independe de regime político ou econômico. No capitalismo, como também em outros ismos, vê ser a corrupção, o mau uso do dinheiro público é um dos maiores responsáveis pela desigualdade. Entende? Então, como a charge resume bem, né, o que nós estamos vendo, teoricamente, vamos colocar assim como político corrupto. Enquanto se farta, deixa apenas as migalhas para o povo. Então, pessoal, situação como essa não acontece em países nórdicos, como inclusive esses dias eu estava vendo, em termos de nota de 0 a 100, na percepção sobre da corrupção, o departamento que tem, me parece que é europeu, né, que estuda essa questão de corrupção, de nota de 0 a 100, é, os países nórdicos ficaram com nota 88. E países como o Brasil ficou com nota com 38. E teve, então, esses países nórdicos apresentavam uma nota muito boa, sinal que a corrupção era pouca. E nós sabemos, eu imagino só a Suécia, a Noruega, a qualidade de vida, o DH deles são os melhores do mundo. Então, isso, e a desigualdade também são as menores que existem. Mas por quê? É um país sério, um país que tem bons projetos, ou um país que os governantes valorizam o seu povo. São países onde você vê ministro andando de ônibus, deputados arrumando, limpando o escritório, totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Entende, pessoal? Então eu vejo que uma das questões em termos de essa questão aí de capitalismo, ou acredito que, sem dúvida nenhuma, nós vemos que há uma desigualdade tremenda, enorme dentro do capitalismo. Não deveria haver. Há falhas, sem sombra de dúvidas, há falhas. E principalmente as falhas relacionadas a certos a mal administração do dinheiro público, como também a corrupção. São dois pontos que têm uma certa força, ou melhor, uma força relativa dentro do regime capitalismo, como também em outros regimes. No regime capitalismo democrático, pelo menos nós podemos falar. Falar, opa, esse negócio está errado. Então, a questão, como eu estou falando, que eu coloquei aqui para vocês, não está exclusivamente nos ismos, ou melhor, em determinados ismos, mas sim no cinismo de muitos políticos. Certinho, pessoal? Então, mais ou menos é isso. Vamos para a próxima. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. Certinho? Então, vamos lá. Os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionada com a segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente vamos lá, a segurança dos transportes de insumos agrícolas, B, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. A letra C, condições para a reabertura do comércio de alimentos. Letra D, limpeza de produtos comprados em mercados para a eliminação do coronavírus. Não tem nada a ver, né? Vocês estão vendo essa questão aqui. A resposta certa aqui vai ser a letra B.
acesso físico e econômico, alimentação saudável e adequada. Isso é fundamental. Como vocês estão vendo, acesso físico, econômico, alimentação saudável e adequada. Porque a segurança alimentar é um dos fatores de maior relevância para o enfrentamento das questões geradas pela desigualdade social. Agora, a ONU ela fixou um valor para a definição da pobreza extrema, que seria de 1,9 dólares, ou praticamente cerca de R$ 10, é, para a entidade, para que pessoas que vivem com menos que esse valor apresentam, segundo eles, quem vive com menos de R$ 10 por dia, apresenta dificuldades em manter o mínimo para a sua subsistência. Por causa de água potável, saneamento, moradia, acesso a medicamentos e alimentação segura. Né? Como nós vemos aqui no Brasil, pelo menos em termos de saneamento básico, ainda faltam muitas casas, muitas localidades ter o mínimo que seria saneamento. E essa questão de fome, sem sombra de dúvida, é um trabalho fundamental, porque, imagine, é a tristeza que vai ser a pobreza, a tristeza que vai ser um pai acordar, não saber para onde ir, por não ter emprego, e, consequentemente, isso aí acaba gerando certos problemas, como a questão da alimentação. Vamos lá, pessoal, para a próxima. 3. Um dos principais indicadores para avaliar a desigualdade dos países é o coeficiente de Gini. Nesse cálculo, como vocês estão vendo aqui, um exemplo como África do Sul está baixo aqui, eu estou sem óculos ainda, África do Sul 63, Namíbia 59,1, Zâmbia 57,1. Então, mas vamos lá. Nesse cálculo estão relacionados a o IDH em relação aos índices de desemprego, B, a proporção média de renda acumulada em relação ao todo da população, letra C, a produção agrícola em relação à balança comercial, D, a renda per capita em relação ao produto interno bruto. Em hipótese alguma, letra é a letra B, a proporção média de renda acumulada em relação ao todo da população. Entende? Então, porque na realidade o coeficiente de Gini ele é utilizado para medir o nível de desigualdade de uma população. Ele é calculado a partir da acumulação da renda média da população. Então, assim, as sociedades mais desiguais são aquelas em que uma pequena parte da população acumula a maior parte da renda. Quanto menor essa parcela da população e quanto maior for a porção da renda total acumulada por esse grupo, maior o índice de desigualdade. Então, certinho? Vamos lá para a próxima. Questão 4. O, o programa Bolsa Família, criado em 2003, é um programa de transferência de renda que reuniu outros auxílios existentes no Brasil. Atualmente, o valor médio recebido por família é de R$ 191. É incorreto afirmar que o programa tem o objetivo de, vamos lá, letra A, reduzir as taxas de mortalidade infantil. O que vocês acham? Sim, sem dúvida nenhuma, a letra A está correta. Então, os objetivos do programa é justamente esse. Letra B, reduzir os índices de evasão escolar, exatamente com o pagamento do Bolsa Família, muitas vezes vinculado à criança frequentar a aula, objetivava essa questão também. Letra C, garantir acesso a serviços essenciais, sem sombra de dúvidas, porque sem serviços essenciais perderia muito do seu peso essa questão do Bolsa Família. Reduzir a migração interna no país, totalmente errada. Essa aqui, de fato, que é a incorreta. Porque o programa Bolsa Família ele foi promulgado pela lei, até escrevi aqui, 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Na realidade, pessoal, é um programa de transferência de renda. Ele tem como objetivo principal garantir o acesso a serviços essenciais. Por outro lado, reduzir a fome e os índices de mortalidade entre a população mais pobre. Então, para buscar reduzir os índices da evasão escolar, está previsto na lei alguns critérios
relativos à frequência de crianças e jovens na escola. Entretanto, pessoal, não há na lei nenhuma intenção de reduzir ou impedir a migração interna do país, ainda que isso possa acontecer com efeito secundário, mas não era o efeito fundamental. Próxima. 5. A concentração de renda possui uma série de causas no Brasil. Dentre as principais estão a privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho. Letra B, déficit produtivo, colonialismo e falta de investimentos estatais. Certo? Letra C, baixa recirculação de capital, retração do produto interno bruto, que é o PIB, e crise migratória. Letra D, desastres naturais, programas de redistribuição de renda e criação de paraísos fiscais. A resposta vai ser letra A, certo? A alternativa correta, como vocês podem ver, A, que vai ser privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho. Então, as desigualdades sociais, elas podem assumir uma série de causas, como a gente pode ver, pode observar, e efeitos, e assim gerando um ciclo de manutenção dessas estruturas. Essas estruturas, como nós vemos, o poder sempre está na mão daquela meia dúzia e é um ciclo que não muda, né? Graças a isso, no Brasil há um histórico de pobreza que influencia a permanência, né, das desigualdades. Por um lado, um sistema de subsídios às grandes empresas busca aquecer a economia. É um sistema top-down, de cima para baixo. Eu até concordo, sinceramente, eu acredito sim que tem que ver subsídio às grandes empresas, tem que ver se ajuda, de uma certa forma, para grandes empresas, porque é fundamental você fortalecer a economia. Você fortalecendo a economia, gerando emprego, vai tirar muita gente de situações de extrema pobreza, de situações de pobreza. Agora, o que muitos falam é que esse modelo possui um obstáculo à concentração de renda, sobretudo 1% mais rico da população, como de fato alguns estudos mostram. Mas, de um lado, tem essa questão, mas, por outro lado, tem a necessidade de fortalecer a economia justamente para gerar emprego. A economia falida, a tendência é aumentar o desemprego, aumentando o desemprego, aumenta a desigualdade, isso é óbvio. Então, toda essa questão aí, segundo alguns analistas, impede que os investimentos, justamente por ir para as grandes empresas, e impede que os investimentos criem algum impacto sobre as condições de vida das camadas mais pobres da população. Eu acredito que seja feito de uma forma correta, de uma forma honesta, sem sombra de dúvidas, e havendo essa questão aí, a empresa crescendo, as empresas crescendo, e dando oportunidade também para o microempresário, isso com certeza eu acredito que isso venha trazer benefícios à economia e principalmente a formação de novas frentes de trabalho. E com a formação de novas frentes de trabalho, vai ter muita gente da pobreza, ou melhor, ou que seja da pobreza extrema. Porque muitas dessas pessoas, e muitas estão nessa situação de pobreza extrema, que nós encontramos aí, às vezes pedindo alguma ajuda, elas estão naquela situação não porque querem, mas por condição, mas por uma falta de emprego. Então, apesar dessa questão ter sido direcionada para um determinado ponto, foi a resposta correta, que é colocada, é privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho, sim. Mas não deixa de ser importante, como eu coloquei, ajuda a grandes empresas e a microempresas também, justamente para que haja formação de novas frentes de trabalho. Então, pessoal, até a próxima aula.